Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Nesse vídeo nós vamos discutir um pouquinho sobre a possibilidade da pensão por morte ser rateada, ou seja, ser dividida entre a ex-mulher e a atual companheira do segurado falecido. Antes da gente responder essa questão propriamente dito, é importante a gente lembrar que a pensão por morte é um benefício um pouquinho diferente na Previdência Social. Por quê? O segurado falecido, propriamente dito, não é o destinatário deste benefício. Quem usufrui e goza deste benefício são os dependentes do segurado falecido. Ou seja, este benefício ele tem um intuito muito claro de reestabelecer a dignidade das pessoas que dependiam do segurado falecido. Então nos cabe fazer uma segunda pergunta: quem são os dependentes do segurado? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que socorrer da Lei 8.213 de 1991, que no seu artigo 16, inciso 1º, traz ali especificamente quem são os dependentes do segurado falecido. No primeiro grupo, nós temos filhos, cônjuges e mulheres, ou ex-mulheres, no caso. No segundo grupo, nós temos pais, e no terceiro grupo, nós temos irmãos. O que é importante a gente salientar que a mesma Lei 8.213, ela é categórica ao dizer o seguinte: existindo dependentes do primeiro grupo, ou seja, mulher ou filhos, os demais grupos são automaticamente excluídos. Ou seja, vamos no exemplo prático. Existindo mulher ou companheira, somente estas vão receber a pensão por morte. Irmãos e pais não vão receber. Mas a pergunta que se faz nesse vídeo, que a gente se propõe a responder para vocês é o seguinte: é possível dividir a pensão por morte? E a resposta é totalmente sim, é possível, e essa possibilidade ela se encontra no artigo 77 da Lei 8.213 e 91. Mas vamos esclarecer com um pouco mais de profundidade essa questão, porque ela é extremamente importante. Vamos imaginar um marido que tenha constituído um casamento legalmente e venha a se separar. Isso é muito comum na atualidade. A ex-mulher deste marido depende dele financeiramente, então é estabelecido aquilo que a gente chama de alimentos, ou seja, o marido paga mensalmente uma contribuição para que essa pessoa tenha a possibilidade de subsistência de forma digna. Isso também é absolutamente comum e consta em toda a nossa legislação civil. Mas vamos imaginar que esse mesmo marido ele venha a constituir uma nova relação, o que também é muito comum na nossa realidade social. Ele constitui uma nova família, uma nova companheira, e aí, como é a realidade dele? Ele paga uma pensão, alimentos para a ex-esposa e também vive em união estável com uma nova relação familiar. Vamos imaginar que esse segurado venha a falecer. Vamos imaginar que ele, na constância dessa união estável, ele vem a falecer, deixando duas pessoas na mesma categoria dependendo dele. Ele pagava alimentos e também contribuía para a subsistência da atual companheira. Neste caso, quem deve receber a pensão por morte? Resposta clara e definitiva: as duas. De que forma? Cada uma delas vai receber 50% do valor da pensão por morte. Fundamentação legal, artigo 77 da Lei 8.213. Mas ainda cabe uma próxima explicação, a gente complicar um pouquinho mais essa relação. Vamos imaginar que, além da ex-mulher que recebe pensão, a companheira ainda exista um filho, dependente dele, menor de 21 anos. Quem recebe a pensão por morte? Resposta: esse valor ele é rateado entre os três. Porque, veja, eles estão no mesmo grupo, artigo 16, inciso 1º da Lei 8.213. Quer um exemplo prático? Vamos lá. Vamos imaginar que o valor da pensão por morte deixada, após os cálculos realizados pelo INSS, seja de R$ 2.500. Existindo ex-mulher, companheira e filho, cada um deles vai receber 33,33% do valor da pensão. Vamos imaginar neste caso prático que o valor seja de R$ 2.000, ou seja, cada um dos beneficiários vai receber R$ 666,66. Último ponto,
Se um deles vier a falecer ou o filho adquirir mais de que 21 anos, o que acontece? A pessoa beneficiária assume aquele crédito que seria destinado às outras duas pessoas. Ou seja, vamos explicar de maneira prática. Vamos imaginar que neste exemplo a companheira venha a falecer e o filho venha a adquirir a maioridade de 21 anos previsto na Lei 8.213. Essa ex-mulher que recebia 33,33% passa a receber então 100% do valor da pensão por morte. É importante destacar que nós temos um artigo completo sobre isso no nosso site saberalei.com.br. Quer saber mais? Acessa lá e também no nosso canal no YouTube nós temos dicas importantes sobre esse tema. Um abraço e até a próxima.